Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo fruto da parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília, JBR News, carinhosamente chamado por nós de Podfest. Bem rápido, a gente joga luz no principal assunto do dia. Eu, Estevão Damásio, e o meu companheiro Rodolfo Lago. Rodolfo, primeiro seja bem-vindo. Está crescendo uma discussão em torno da proposta de implementar no Brasil o regime semipresidencialista, né? Aí dizem que é nos moldes do regime português, do regime francês. E o Arthur Lira, o presidente da Câmara, é um dos que mais tem feito força para colocar em prática a tramitação de uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Não é fácil, são 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, com quórum qualificado, com votação expressiva para ser aprovada, além de todas as comissões pelas quais a proposta deve passar. Eu estou preocupado, viu, Rodolfo? Eu acho até que o país tem que pensar seriamente, sim. Eu acho que o presidencialismo de coalizão naufragou de vez. Mas também fazer isso de forma assodada é muito perigoso. A população não entende o que é presidencialismo. Imagina semipresidencialismo, um parlamentarismo acanhado, como alguns opositores já estão classificando essa proposta. Qual a sua visão, Rodolfo? Olha, Estevão, realmente é muito complicado, né? Quer dizer, você ficar sacando da cartola, né? Essas soluções em momento de crise. Vamos sentar, vamos discutir, né? E até podemos chegar à conclusão de que é um modelo melhor, mas ele não pode surgir, porque na verdade essas coisas costumam aparecer no Brasil quando você está achando que existe um risco institucional, uma instabilidade, né? Como aconteceu antes de 64, né? Ali depois da renúncia do Jânio Quadros, aquela confusão toda, né? Resistências ao nome do João Goulart, e inventaram naquela época um regime parlamentarista para tentar evitar o golpe militar de 1964. Não deu certo, né? O João Goulart resistiu à ideia, o parlamentarismo durou muito pouco tempo, né? O primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Eles fizeram na época um plebiscito, a população votou contra o parlamentarismo, o presidencialismo voltou, mas o João Goulart acabou não durando muito. Houve o golpe de 64 e nós caímos numa ditadura por mais de 20 anos, né? Então, essa que é a grande discussão. E tem um outro ponto aí, Estevão, que eu acho que precisa levar em consideração, é que essas tentativas, elas sempre foram meio rejeitadas pela população. Então você tem que fazer uma discussão muito bem feita junto à sociedade para realmente convencer a sociedade brasileira de que isso seria melhor, porque isso não é uma coisa que parece muito dentro da cultura, não só brasileira como latino-americana. A gente não tem em nenhum outro país aqui nosso próximo, nem no Brasil,
esses regimes aí que diminuem a força do presidente, dividam essa força com o Congresso. E as duas vezes que a gente tentou fazer uma mudança aqui no Brasil, com plebiscito, as duas vezes foram rejeitadas. A primeira, essa que a gente mencionou aqui em 64, e a segunda vez depois da Constituição de 88, que queria, né? Havia ali um movimento grande para o Brasil se tornar parlamentarista. Isso não aconteceu na Constituição, se estabeleceu que depois de um tempo se faria um plebiscito para ver se a gente continuava presidencialista ou se o país se tornava parlamentarista, e a população de novo rejeitou, e nós continuamos presidencialistas. Então, essa é uma discussão muito complicada. Agora, agora se discute, né, a partir de 2026, não seria para o atual governo? Algumas lideranças importantes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eles até apoiam, desde que para 2026. E eu acho interessante que haja esse não um hiato, esse espaço, digamos assim, para não que pode ser seja bem maturado um projeto como esse. Né? E se for para o presidente que está no poder, né, ele vai sempre julgar isso como uma perda de poder que ele não vai aceitar. Agora, o grande problema é o seguinte: se nós estamos agora numa crise relacionada ao atual governo, você vai solucionar isso no governo futuro? Isso é também, de certa forma, meio complicado, né? E a gente precisa, né, Estevão, aí é o seguinte: independentemente de mudar ou não mudar o sistema, o que as pessoas precisam é começar a ter uma consciência maior do seu voto, né? Porque aí realmente, quer dizer, você ter o terceiro presidente brasileiro correndo o risco de sofrer impeachment, aí realmente isso não isso está longe de ser uma coisa que a gente deva considerar normal, né, Estevão? Eu também acho. Isso não pode o Brasil não pode ficar em instabilidade política o tempo inteiro. Isso daí realmente não dá. O deputado Arthur Lira também não pode colocar isso à mesa como para aliviar pressões pelo impeachment de Bolsonaro. Eu acho que um tema não tem nada a ver com o outro. É preciso um longo período de maturação, não só para que a população entenda prós e contras, porque todo regime de governo tem seus prós e seus contras, entenda efetivamente quais as consequências práticas caso essa PEC seja aprovada nos próximos anos, e é também importante para que os próprios membros do parlamento, do Congresso, verifiquem qual será o papel deles ou dos futuros congressistas com a mudança de regime. Porque o Congresso, no semipresidencialismo, no parlamentarismo, ele ganha um papel preponderante. Hoje o Congresso já tem um papel preponderante, mas hoje é pouco transparente essa relação. Eu acho que com o semipresidencialismo e o parlamentarismo, o Congresso ganha mais responsabilidades, mas os deveres também de transparência do primeiro-ministro todo mês tendo que ir prestar contas, eu acho que essa relação fica mais saudável. Acho que não vai resolver todos os nossos problemas, mas acho que está na hora da gente, com responsabilidade, pensar, se debruçar assim, sobre essa ideia, viu, Adolfo? Não, sem dúvida. Eu acho que pode ser uma boa ideia, sim. Agora, realmente, tudo passa, né, Estevão, por essa maior responsabilidade. O eleitor brasileiro precisa ter mais responsabilidade, né? Você vai lembrar, durante a campanha de 2018, tinha gente que pegava e dizia: não, vou votar no Bolsonaro porque eu quero que tudo isso daí mude, mas se não der certo, a gente tira. Não pode ser assim. A gente tem que votar com mais responsabilidade, porque tirar um presidente é uma grande crise política. Isso não pode se tornar uma coisa banal. No semipresidencialismo ou no regime parlamentarista, essas mudanças são mais simples. Não a mudança, se for o semipresidencialismo, não a mudança do presidente,
mas a mudança do gabinete, a mudança do primeiro-ministro, né? Os gabinetes caem com mais facilidade sem que isso provoque uma grande instabilidade política. Pode ser um caminho, agora isso precisa ser muito bem discutido, isso precisa, a sociedade precisa compreender isso bem, esse não é um debate simples de se fazer, mas enfim, a gente precisa rediscutir, porque eu acho que realmente o Brasil ele precisa se tornar um país mais estável politicamente. A gente não pode continuar nessa situação de crise permanente que a gente vive no Brasil. Já estamos finalmente, então eu vou aproveitar uma notícia que saiu, tá fresquinha, né? Ou tá quentinha, saindo do forno agora, e pode ser até as nossas projeções, né? O que significa, Rodolfo, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, ter pedido ao presidente Arthur Lira acesso aos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro? O que o Marcelo Ramos quer com isso, hein? Olha, boa pergunta, né? Ele está dizendo que ele não vai fazer isso na eventualidade de uma hora que ele assuma, né, a presidência da Câmara na ausência do Arthur Lira, pega e coloca lá um processo desse para andar, embora ele possa, tenha a prerrogativa, ele está garantindo que não é isso. Agora, o Marcelo Ramos anda às turras com o presidente Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro atribuiu a ele, né, a responsabilidade por esse aumento aí do fundo eleitoral, e aí o Marcelo Ramos reagiu, enfim, andam as turras aí, né? Vamos aguardar, então, os próximos capítulos e as prováveis consequências aí dessa ação do deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Rodolfo, vamos nos despedindo, então. Até amanhã. Né? Vamos aguardar as consequências desse ato aí do vice-presidente da Câmara. E você já sabe, esse conteúdo está no jornaldebrasilia.com.br, nosso grande parceiro nesse projeto. O site está aí, jornaldebrasilia.com.br, e também nas nossas redes sociais e na plataforma do imagemcredibilidade.com. Está passando logo abaixo aí do Jornal de Brasília. Pessoal, até amanhã com mais informações, mais análises. Um abraço. Um abraço, gente. Até amanhã.